Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e Pai, e que também o amor e o exemplo e o Espírito de Cristo, seu Filho, possa habitar e inundar as nossas vidas de forma tão poderosa que opere em nós uma grande transformação segundo a sua imagem de filho obediente. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade aqui ao estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre as determinações do Senhor, sobre o seu juízo, as suas promessas, né? Quando ele promete, a sua mão não volta atrás, a sua palavra não volta atrás, né? Ele executa mesmo. E ontem, na segunda-feira, nós estudamos aqui Isaías 14, os versículos 29 e os versículos 30. No versículo 29 a gente viu quando o Senhor usa uma linguagem assim bem tipológica, né? Uma linguagem que nós precisamos fazer uma interpretação desse texto, usando a própria Bíblia, quando ele fala de um juízo contra os filisteus, dizendo para eles que eles não fiquem alegres. Ora, ou seja, não se animem, porque eu destruí Babilônia e agora vocês não serão mais oprimidos pelo reino da Síria, o império do mundo, né? Ele diz bem claro, não fiquem. Ele continua dizendo, né, que porque da estirpe, da origem, da raça, da essência da cobra, iria sair dela uma áspide, ou seja, uma víbora venenosa, cujo fruto, né, seria uma serpente voadora. Que coisa, né? E aí, nós poderíamos especular esse texto se a gente entendesse uma literalidade aqui, né? Mas Deus está usando aqui linguagem tipológica, né? Jamais de dentro de uma áspide vai sair uma serpente voadora. Claro que é uma linguagem aqui tipológica, né? Tu precisa ser muito, né, teólogo para entender isso. Embora haja pessoas que entendam que está falando de algo literal, como, por exemplo, especificamente para aquela época, onde os medos e os persas, né, que viriam ali do norte contra a Babilônia, ia destruir Babilônia, que viria do norte em direção a Jerusalém e aos filisteus, hoje ali na faixa de Gaza, né? Para muita gente é isso, né? Mas nós não encontramos nos medos e dos persas essa ideia aqui de uma cobra venenosa usando ali a sua boca, a sua língua, algo nesse sentido que pudesse aplicar, né? Então nós vimos aqui que é algo assim de ordem espiritual, que sempre que quando a gente lê serpente, cobra, veneno saindo da boca, essas coisas voadoras, né, como um ser alado, como um anjo que é descrito na Bíblia com asas, voar, como o diabo e seus anjos, né, seus anjos caídos e tal, sempre tem uma ligação muito, né, uma linguagem tipológica muito direcionada nesse sentido, para que esse texto não se aplique apenas àquela época e se aplique, né, a toda a história do povo de Deus até o fim, né? Os filisteus aqui representam, obviamente, um povo, uma nação menor, mas que oprimia, viveu o tempo todo querendo oprimir lá o povo de Jerusalém, né? Vimos também no versículo 30, quando o Senhor diz que os primogênitos dos pobres seriam apacentados, né? Do remanescente e os primogênitos daqueles que fossem humildes, inclusive dos filisteus que se convertessem a Deus, né? Os pobres humildes, pobres aqui no sentido de humilde, de coração, né? E eles estariam seguros, mas a raiz, os líderes, ele faria morrer de fome, né? E eles não teriam sobreviventes aí. Não haveria sobrevivente para a raiz, para a liderança, né? E hoje, na terça-feira,
nós vamos ver aqui a primeira pergunta aqui de hoje, a quinta pergunta da lição, que diz assim: como será a destruição dos filisteus? Qual é a aplicação tipológica e espiritual que há nessa informação que nós vamos ler aqui agora no versículo 31, que diz assim: chorem e gritem de dor, cidades dos filisteus. Fiquem todas apavoradas, pois do norte vem uma nuvem de pó. Que nuvem de pó é essa? É um exército que não tem nenhum covarde nas suas fileiras. Então vejam só. Quem viria do norte, que seria contra o povo filisteu, opressor do povo de Deus, né? Muito tempo, inclusive uma das épocas mais marcantes que a gente vê ali é aquela época de Sansão, né? Deus levanta Sansão como juiz e ele vai contra Gaza, né? E leva os portões da cidade nas costas, lá arranca, né? E dá grande prejuízo lá aos filisteus. Quero dizer isso justamente para mostrar o cenário do quanto o povo filisteu foi opressor do povo de Israel, né? É por isso que no contexto aqui está dizendo que vai vir alguém do norte, né? Um grande exército aqui, diz que nesse exército não tem nenhum covarde, nas fileiras desse exército não tem nenhum homem covarde. Ora, claro que eu não posso dar literalidade a esse texto e dizer que era o exército de Nabucodonosor que acabou de ser destruído. E nem posso dizer que é um exército composto por medos e persas que vem descendo, que também tinha covarde nesse exército, né? Qual o exército que não tem homem covarde? Ora, esse termo covarde aqui é um termo espiritual que vem de Deus muito profundo. O que não é um homem covarde para Deus? Se a gente for no Apocalipse 14, a gente vai ver esse tipo de um elogio, né, um reconhecimento similar a esse, dos 144 mil, que não tem engano na sua boca, que não se contaminou com mulheres, tal, uma linguagem bem espiritual também, bem profética também, falando disso. Quem era esse povo que viria do norte, né, que os filisteus deveriam temer? Um povo poderoso, como uma nuvem que vem, uma nuvem de pó. Eram muitos, né? Então, muita gente aplica aqui somente a uma questão de um exército que viria destruir os filisteus e que isso não aconteceu. Até hoje tem lá na faixa de Gaza os filisteus ou Palestina, né? Que o nome é a mesma coisa. Então, até hoje está lá o povo. Inclusive, o povo tem lá hoje 2 milhões e pouco de pessoas que estão sendo lá cercados lá por Israel nessa guerra lá que está acontecendo hoje, né? Contra o Hamas. Então, vejam bem, meus irmãos, quem é esse povo numeroso que viria para habitar em Jerusalém, mas que viria do norte e que o inimigo mais próximo ali ao ocidente, os filisteus, não deveria rir, né? Mas deveria chorar e gritar de dor, né? Não se alegre, né? É bem claro o texto. Então, por que isso? Né? Quem viria do norte, esse exército aí, do norte? Ora, quem veio do norte, com a multidão de pessoas, trazendo transformação, foi Jesus Cristo, lá da Galileia. E esse movimento de Jesus, vamos chamar de movimento, né? Essa restauração operada pelo Filho de Deus aqui na Terra, trouxe gentios espalhados dos 4 cantos do mundo como uma poeira, como uma nuvem grande, né? E aqueles que foram realmente convertidos, batizados e selados com o Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes, o que aconteceu com esse povo? Ali sim não tinha nenhum covarde. Ali sim tinha homem como Pedro, que o Espírito disse assim: eu não quero que me crucifique como o meu mestre, eu quero que me crucifique de cabeça para baixo. Aí sim era uma fileira composta de homens que não eram covardes. E aí, quando eu olho para esse texto aqui, eu jamais posso limitar esse texto, né, a simplesmente um exército, né, composto por homens pecadores de medos e peças, né? Tem uma linguagem espiritual aqui por trás muito mais profunda, né, que a gente precisa considerar. Continuando, meus amados, vamos aqui para a sexta pergunta, que diz assim: em relação a Sião, qual pergunta e resposta é dada pelo profeta Isaías?
Qual o significado espiritual dessa resposta? Pois bem, vamos sempre, né, entender o que está acontecendo no contexto histórico ali, acontecendo ali a derrocada de Babilônia, a tomada do poder pelo novo Império Medo-Persa, e nesse sentido os judeus que eram cativos, alguns são beneficiados, um remanescente só retorna, né, para Jerusalém. Isso é o contexto histórico literal. Mas sempre a gente vai explorar também o contexto espiritual profundo, que é o que dá poder, é o que exalta a palavra de Deus, que é uma palavra espiritual profunda e atemporal. Ela não está limitada ao tempo. Por isso que ela é escrita dessa forma, cheia de símbolos, cheia de uma linguagem, justamente para que ela se aplique ao longo do tempo e sirva para nós hoje também, né? Então vamos lá. Isaías 14:32 diz assim: que resposta será dada aos mensageiros que vieram da Filisteia? O Senhor pergunta, né? Qual é a resposta que vocês vão dar? Aí ele diz: a resposta será esta: o Senhor Deus fundou Sião, e ali os pobres do seu povo encontram abrigo. Lembre-se que no texto anterior, no versículo 30, na pergunta de ontem, da segunda-feira, né? Ele deixou bem claro: os primogênitos dos pobres serão apacentados, né? E os necessitados se deitarão seguros. Ele fala sempre dos pobres, né? E aí, hoje, na segunda pergunta de hoje, na pergunta 6, ele diz, ó, a resposta será esta: o Senhor Deus fundou Sião, e ali os pobres, olha só, o filho dos humildes, né? Do seu povo encontrarão abrigo. Povo da Filisteia, ou seja, gentios também. Gentios que já conheciam o poder de Deus desde o passado, né? Muitos entendem que quando ele fala da Filisteia aqui, não está falando exatamente dos filisteus, mas de um povo que já conheceu a mão poderosa de Deus no passado e que no presente continua resistindo à palavra de Deus, né? E aí esse contexto é muito abrangente, muito abrangente. Muito difícil você dizer assim. E os judeus, não, nesse contexto aqui, ele não pode estar se referindo a alguns judeus que tinham coração de filisteu? Até esse contexto deve ser considerado, né? Então, vamos perceber bem aqui, ó. Que resposta será dada aos mensageiros que vieram da Filisteia? O Senhor mesmo responde. A resposta é essa: o Senhor Deus fundou Sião. O Senhor Deus fundou um monte, fundou uma cidade fortificada de Jerusalém. Ele está falando de algo literal aqui? Ou Sião tem um significado espiritual, já que Deus é espírito e tudo que ele fala tem sempre um contexto espiritual mais profundo? Sião aqui não é o povo de Deus, o remanescente, aquele que realmente tem o seu espírito, não é um lugar físico, mas sim pessoas que têm dentro dos seus corações e que estão reunidos não especificamente em um lugar, mas que estão, apesar de espalhados pelo mundo, estão unidos no mesmo espírito, na mesma fé. E isso é que é Sião? É um ponto importante de ser considerado. Porque em várias profecias, só que no livro de Isaías nós temos aqui uma dezena delas, quando o Senhor repete algumas vezes que ele traria povos dos 4 cantos do planeta Terra para fazer Sião. Então veja que Sião aqui é uma composição de pessoas que são convertidas do mundo inteiro, né? Não se trata de uma literalidade. Sião, o judaísmo criou o sionismo, um dia em Sião. É um movimento étnico que compreende apenas o povo judeu ou gentios que querem se tornar judeus literais pela circuncisão e pelo costume, não pelo Espírito de Deus. Aí realmente fica difícil de a gente aplicar essa linguagem espiritual tão profunda usada aqui, a não ser que a prisão, a letra morta, feche os olhos de tal maneira que o homem desconsidere aqui a palavra de Deus, qualquer interpretação espiritual profunda. E aí não tem jeito. Aí não tem como, né, a gente usar os livros do Novo Testamento, que explica sempre a linguagem espiritual mais profunda, porque está interpretando
os tipos do Antigo Testamento, essas linguagens ainda estão sendo interpretadas, e inclusive apresentando novos tipos quando há uma linguagem profética envolvida nas páginas do Novo Testamento. Ele diz aqui, o Senhor fundou Sião, e Sião aqui não é uma montanha, onde hoje está lá o Monte Moriá, onde está lá hoje, onde era o templo construído por Salomão, depois reformado por Herodes, e onde hoje está o Domo da Rocha, né? Uma mesquita islâmica lá. Não, ali não é Sião, não. O Sião desse contexto aqui profético, no sentido duplo, né? Que segue um princípio escatológico estabelecido lá em Eclesiastes 1:9, o que foi, é o que será, o que aconteceu tornará a ser feito, ou seja, o que aconteceu com Babilônia e com Judá vai acontecer no tempo do fim com o povo de Deus. Então, do mesmo jeito, nada vai mudar, né? O que muda mesmo é só os personagens, mas essas cenas de juízo, de Deus estar retirando o novo remanescente e tal, isso vai se repetir, não tem como fugir disso, não. Então o Senhor Deus fundou Sião. E ali em Sião, os pobres do seu povo, seu quem? O povo filisteu ou o povo de Deus? Aqui é o povo de Deus, onde os pobres do seu povo, do povo de Deus, vão encontrar abrigo. Então, se um filisteu quiser participar de Sião, também pode, né? Os seus líderes, a sua raiz serão destruídas. Os descendentes da raiz serão fulminados, nunca existirão, dos líderes. Mas aqueles que se humilharem, assim como os gentios de Babilônia que estão retornando para Jerusalém como escravos, como humildes se quebrantaram, como gentios convertidos a Cristo, aí todos esses aqui encontrarão abrigo lá em Sião, no regaço de Deus, debaixo das asas do Todo-Poderoso, o cuidado espiritual de Deus. É isso que o texto está nos dizendo quando nós analisamos ele no sentido mais amplo, mais profundo, e não reduzindo o conhecimento bíblico a uma questão temporal, histórica, aplicada apenas naquele tempo. Senão, então, Isaías era um profeta limitado apenas para aquele tempo. Mas o livro de Isaías vai muito além. Os capítulos do livro de Isaías, por exemplo, estão falando de um novo céu e uma nova terra. Então, o profeta Isaías não é um profeta limitado àquele tempo. Ele está falando de coisa que ainda nem aconteceu. Desde que o mundo é mundo, esta terra e o céu aqui é o mesmo. Não tem novo céu e nova terra, não. Né? O Senhor fará novo céu, nova terra, um novo reino onde habita justiça, é o que o profeta Isaías fala para cada um de nós, mostrando que a linguagem que ele está usando não se limita apenas àquele tempo.